Olá, eu sou aluna da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho referente à disciplina de Legislação, Ética Profissional e Cidadania com o professor Wilson José Gonçalves. O meu trabalho, ele é a respeito da indústria aeroespacial, o uso de propulsão elétrica solar no lançamento de foguetes. E o meu nome é Juliana Silva Galvão. Bom, aqui está o meu contexto a respeito da pesquisa, que eu vou abordar nos próximos slides com vocês. O contexto, no caso do resumo, que foi o que eu mostrei ali atrás, ele trata-se do estudo da indústria aeroespacial, e nela ainda é comum a utilização de propulsão química. Tá, mas por que ainda? Bom, a propulsão química, ela possui um impulso de 500 segundos. O que é um impulso? Bom, o impulso, que também é chamado de impulso específico, ele é basicamente a quantidade de propelente, de combustível, necessária para atingir uma quantidade de força, uma quantidade de propulsão, uma força de empuxo. Bom, e atualmente 500 segundos é muito baixo comparado com outras tecnologias. Por isso, ela é considerada ultrapassada. Assim, é necessário a gente procurar outras formas de propulsão, analisar outras formas de propulsão que possam substituí-la, como a propulsão elétrica solar. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é comparar os dois tipos de propulsão, quando se refere ao modo de funcionamento, ao gasto de combustível nas explorações espaciais. A metodologia utilizada foi pesquisas no Google, em artigos e dados da NASA. Os resultados, eles apontaram a eficiência do propulsor elétrico solar, posto que seu impulso específico varia de 1.500 a 20.000 segundos. Comparando com os 5.000 segundos que o propulsor químico pode atingir, isso significa que ele pode reduzir até 40 vezes a quantidade de propelente para atingir essa velocidade. E as conclusões revelam que o uso da propulsão elétrica solar é favorável na indústria, em específico na exploração espacial, já que torna possível transportar mais carga, sondas espaciais e naves de exploração para destinos distantes, assim diminuindo a quantidade de combustível utilizada, que antes era utilizada, tipo, e ocupava muito volume na propulsão química. E isso gera economia no lançamento de foguetes. Aqui está uma foto de um propulsor elétrico solar e a gente pode pular para o nosso objeto de estudo, que é a indústria aeroespacial. A indústria aeroespacial, no geral, ela se refere à realização de pesquisas com focos no desenvolvimento e operações de aviões, foguetes e veículos espaciais. O transporte espacial tem a exploração interplanetária como possibilidade, e isso contribuiu para respostas de muitas indagações humanas, já que com a exploração espacial e com foguetes foi possível colocar telescópios no espaço para a gente conseguir ter uma visão do universo que nos rodeia. E as tecnologias específicas para o lançamento de foguetes são chamadas de propulsão. O foguete é composto por vários componentes, sendo o principal deles o sistema de propulsão. E o sistema de propulsão ele é responsável por gerar empuxo. O empuxo ele se baseia na terceira lei de Newton, em que a força de empuxo é gerada pelos gases liberados pelo bocal do foguete. E essa força de empuxo, ela vai para cima, enquanto o peso do foguete, porque todo foguete, tudo tem uma força-peso. E essa força-peso é basicamente o peso do foguete multiplicado pelo valor da gravidade. E essa força-peso, a força de empuxo precisa ser maior que essa força-peso. Por quê? Quando a força de empuxo for maior que a força-peso, o foguete vai ser impulsionado para cima. Assim, ele começa a subir e pode quebrar a barreira da gravidade e passar pela atmosfera densa que nos rodeia. E agora a gente vai comparar os tipos de propulsão que vão ser abordados, já que a gente já explicou como funciona a propulsão e como funciona o empuxo e sobre a indústria aeroespacial no geral, que é o nosso objeto de estudo. Bom, os tipos de propulsão abordados aqui serão a propulsão química e a propulsão elétrica. A propulsão química, ela utiliza reações químicas entre os propelentes, e ela pode ser com combustíveis sólidos, com combustíveis líquidos, com combustíveis gasosos, e a híbrida, que pode utilizar ou um combustível líquido e um sólido, ou um líquido e um gasoso, ela pode utilizar mais de um tipo de combustível. E essa propulsão química, as reações elas geram uma energia cinética, impulsionando o foguete para a frente. E elas têm um impulso específico, como eu falei anteriormente, de no máximo 500 segundos. Já a propulsão elétrica, ela consegue acelerar o combustível. E assim, ela pode acelerar e fazer com que o combustível se expanda e o foguete vá para frente. E ela se diferencia em eletrotérmica, eletromagnética e a eletrostática.
E a eletrostática, em específico, já que é ela que a gente vai abordar nesse trabalho, o fluido sofre ionização e é acelerado. Então, a propulsão elétrica solar se baseia na eletrostática, porém, utilizando a energia solar como forma de carregar os propulsores eletrostáticos de Hall, que são os propulsores utilizados por ela. E o seu impulso específico pode variar de 1.500 a 20.000 segundos. Agora, a gente vai para o problema da nossa pesquisa, que é o desuso da propulsão elétrica solar no lançamento de foguetes. E o desuso, ele é causado pela continuidade do uso, já que a gente tem a nossa pergunta, que é, considerando o baixo impulso específico da propulsão química, no máximo 500 segundos, tendo em vista que isso é negativo em missões espaciais, pois o combustível é consumido por inteiro após o pico de velocidade do lançamento, 5.000 metros por segundo, e por isso, quando a nave chega ao espaço, acaba em queda livre. A propulsão química pode ser substituída pelo sistema propulsivo elétrico, SEP, no lançamento de foguetes? Bom, como que a gente responde essa pergunta? A gente responde essa pergunta a partir de explicar as desvantagens que a propulsão química tem ao ser utilizada, a ter a continuidade no uso. Bom, a gente pode dizer que a propulsão química, a indústria aeroespacial é super dependente dela, já que a maior parte dos foguetes ainda utilizam esse tipo de propulsão. Já que, assim, a indústria aeroespacial tem utilizado a propulsão química desde 1960, que é quando a mesma teve início. Então, já faz mais de 60 anos que esse tipo de propulsão é utilizado. Então, isso mostra que o setor aeroespacial deveria procurar novas tecnologias, deveria pesquisar, deveria incentivar a pesquisa em novas tecnologias. Bom, e vamos falar de impulso específico para a gente entender melhor como isso funciona. Por que que o impulso específico de 500 segundos não é melhor que o de 1.500 a 20.000? Bom, isso é porque o impulso específico e o fluxo de combustível, no caso, a quantidade de combustível, são grandezas inversas, como mostra a equação no slide a seguir, no slide que estamos sendo mostrado agora. A gente consegue perceber que quanto mais alto o impulso, ou quanto mais baixo, no caso aqui está sendo apontado como mais baixo, mais alta precisa ser a quantidade de combustível. Então, isso quer dizer que o impulso de 500 segundos da propulsão química, ele precisa de muito mais combustível que o impulso específico da de 1.500 a 20.000. Então, a gente consegue perceber que a propulsão elétrica solar não precisa de tanto combustível assim para atingir uma constante de força de empuxo, que é, no caso, vista como uma constante na equação que eu mostrei. Bom, e agora a gente vai para a solução do problema, que seria substituir a propulsão química pelo sistema propulsivo elétrico nas missões interplanetárias, com o objetivo de manter uma aceleração constante no espaço, impedindo que a nave fique em queda livre e diminuir a quantidade de propelente utilizada, aumentando o espaço de carga útil na nave também. Bom, mas por que a aceleração se manteria constante? Bom, porque a propulsão química precisa de muito combustível, só que por ter um impulso muito baixo, ele vai gastar todo aquele combustível quando ele atingir a força que ele precisa para chegar ao espaço. Então, a nave vai ficar em queda livre, ela vai acabar só sendo mantida porque não tem gravidade no espaço, então ela vai seguir a viagem. Com a propulsão elétrica solar, seria possível manter esse combustível. Seria possível manter, e então a nave poderia continuar acelerando e a gente conseguiria atingir destinos muito mais distantes. Bom, pois que a gente consegue perceber que o impulso específico ele alcança até 20.000 segundos, o que significa uma porção inferior de propelentes utilizadas, como eu disse anteriormente. Bom, e agora a gente percebe que isso se apresenta como adequado para responder o problema da pesquisa. E aqui está uma foto de um propulsor. No caso, esse aqui é um propulsor químico. Eu quis mostrar por curiosidade. E vamos prosseguir com a metodologia. A metodologia ela consistiu na pesquisa bibliográfica, que sustentou os bancos de dados oficiais. Esses que foram formados por arquivos, acervos digitais e artigos de sites como NASA, o Centro de Pesquisa de John Glenn como principal, que é o centro que pesquisa sobre a propulsão elétrica solar, da Universidade de Northwestern, da Universidade Federal de Santa Catarina e da GIGPEN, que é o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, que é da Angola. Com isso, as referências para o desenvolvimento do conteúdo vão responder ao problema e alcançar o objetivo da pesquisa que foi selecionado. Bom, os resultados. Os resultados, a gente vai abordar alguns dos tópicos antes de chegar nele de fato, que no caso é falar sobre o nosso objeto de estudo definido, que é a indústria aeroespacial,
que ela é entendida como atividade industrial que é responsável por realizar pesquisas focadas na formação e operação de aviões, foguetes, veículos e tecnologias espaciais. E é o setor responsável pelos lançamentos de foguetes e estudos de tipos de propulsão. No caso, esse é um subsetor da indústria aeroespacial, já que ela também se refere aos aviões que rodeiam o nosso planeta, levando pessoas para vários destinos que são menores comparados a proporções espaciais. E no caso do subsetor, que foca em missões interplanetárias. E, bom, a gente também consegue perceber que, em relação aos tipos de propulsão utilizados na indústria aeroespacial, que alcançam a força de empuxo, que geram a propulsão em si, a gente consegue perceber que a propulsão química, ela depende da quantidade de combustível para transportar. Tipo, ela depende da quantidade de combustível que ela consegue ter dentro do foguete. Já a, a propulsão elétrica solar, também chamada de CEP, depende apenas da quantidade de eletricidade que consegue obter. No caso, utilizando os painéis solares. Então, a engenharia elétrica, ela consegue ser positiva dentro da indústria aeroespacial, já que consegue fazer com que a gente consiga ter um tipo de propulsão que obtenha muito mais resultados do que a propulsão química. E assim, a gente conclui que os resultados alcançados pela pesquisa permitiram a formação de um banco de dados, esse que proporcionou respostas ao problema. Os resultados mostram que o uso da propulsão elétrica solar no lançamento de foguetes é eficiente em relação à propulsão química, pois a quantia de propelente utilizada na CEP fica abaixo da que é utilizada na química, além da diferença dos impulsos específicos, como eu disse anteriormente, uma diferença de 500 segundos para uma que vai até no máximo 20 mil. Então, o resultado obtido foi satisfatório. Então, é isso. Agora a gente vai para o tópico da discussão, que só foi capaz de ser obtido devido, devido a todos os nossos tópicos anteriores, com base nos resultados principalmente. Então, a discussão é pontuada em cima da indústria aeroespacial, que é o setor comercial, o subsetor, no caso, comercial de design e operação de aeronaves em específico, que teve início em 1960 e vem contribuindo para o crescimento de todo o meio industrial, através de investimentos tanto de empresas estatais, como a NASA, e no caso a AIAB no Brasil, que é a Associação de Indústrias Aeroespaciais no Brasil, ou seja, é a associação que une as indústrias aeroespaciais do Brasil, que representa as empresas nacionais desse setor, e privadas como a Blue Origin e a SpaceX. Dentro do design e operação de espaçonaves, a propulsão é utilizada para impulsionar os foguetes para a frente, assim eles conseguem quebrar a barreira da gravidade e passar por nossa densa atmosfera. Para chegar, e essa propulsão é dividida entre três categorias: a de ascensão, de espaço e de espaço profundo. A de espaço profundo é o foco da nossa discussão, já que ela se refere à exploração interplanetária, para a qual a gente está falando sobre a propulsão química e a propulsão elétrica solar. E a gente consegue perceber que há continuidade no sistema propulsivo químico, o que não deveria acontecer, visto que o mesmo está ultrapassado quando comparado com a elétrica solar. E assim, a gente acredita que as empresas privadas deveriam dar atenção à possibilidade do uso da propulsão elétrica solar no lançamento de foguetes, já que os projetos atuais, eles são criados e investidos, eles foram criados apenas pela NASA, só a NASA que deu atenção para essa possibilidade. Seria interessante que outras empresas investissem nessa tecnologia para a gente conseguir ver outros pontos de vista, para a gente conseguir ver modos diferentes de uso da mesma. Então, seria interessante que isso acontecesse. E aí a gente tem alguns exemplos de empresas que poderiam investir, no caso a SpaceX, a Blue Origin e também tem a Virgin Galactic, que eu não tinha citado aqui até agora, mas agora ela está aí. Bom, e as conclusões? Como já visto nos tópicos anteriores, a propulsão elétrica solar, que funciona a partir dos propulsores de Hall, que são energizados com placas solares, possui um impulso específico que varia de 1.500 a 20 mil segundos. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que de 3 a 40 vezes a propulsão elétrica solar consegue utilizar menos combustível do que a propulsão química. Ou seja, propulsão química usa 500 segundos. E para 1.500, isso significa que de 1.500, que é a parte, tipo, a propulsão elétrica solar mais simples, ela consegue até poupar 3 vezes a quantidade de combustível que o auge de uma tecnologia de propulsão química consegue fazer. Então, a gente consegue perceber que o sistema propulsivo elétrico solar consegue gerar uma força de empuxo superior utilizando a mesma quantidade de combustível, ou até menos, dependendo do sistema que a gente está falando, dependendo da quantia de impulso que esse sistema tem, que pode ser até no máximo 20 mil segundos. Ou seja, isso significa que ela consegue manter
uma aceleração constante no espaço, sendo positiva para a indústria aeroespacial, para o subsetor que foca na exploração interplanetária. Então, a gente consegue perceber que o uso da propulsão elétrica solar no lançamento é a melhor solução até então, pois é um meio de propulsão que tem origem no meio renovável de energia, sendo positivo também para o meio ambiente, já que a propulsão química, por meio das reações, é muito combustível utilizado, ou seja, muita poluição causada pelos combustíveis. Então, a propulsão elétrica solar consegue reduzir os impactos que antes eram causados pela propulsão química. Então, o seu uso significaria abertura para novas tecnologias, já que ao você abrir portas para uma tecnologia, as outras empresas vão querer produzir tecnologias melhores ou ampliar a sua tecnologia usada. Então, isso significa que teria descontinuidade no uso da propulsão química, que vem usada desde 1960. Isso significa um futuro que só cresce, um futuro que só evolui, que é o que nós queremos dentro da indústria e em todo o mundo. Aqui estão as minhas referências utilizadas e os meus agradecimentos à minha família e às pessoas que eu amo, que estão aí nas fotos. Então, muito obrigada a todos e é isso. Tchau, tchau.